E aí pessoal, meu nome é Victoria. Meu nome é Vitor. E hoje nós estamos aqui para apresentar o segundo episódio do SESCast. Hoje com um convidado muito especial, João Pedro Dorsi, que vai falar um pouquinho sobre ele mesmo, porque ele é 1001 utilidades. Oi gente, tudo bem? Bom, eu sou o João Pedro, eu sou artista, eu tenho 26 anos, sou daqui de Rio Preto mesmo. Eu faço muitas coisas. Eu sou capoeirista, sou bailarino, sou ator, sou cantor, sou maquiador artístico e social também e faço efeitos especiais, que é muito legal. E eu agora na pandemia também comecei a trabalhar com audiovisual, então tem sido uma experiência muito legal, porque é uma parte artística que eu não tinha explorado até então e eu tenho curtido bastante. É isso, galera, faço muitas coisas. Bom, de primeiro eu queria perguntar só como você consegue conciliar tudo isso. Sim. Essa é a grande questão. Não consigo, né? Não consigo. Eu tenho uma agenda muito complicada. Eu dou aula em uma escola para deficientes intelectuais, chamada Associação Renascer, dou aula de teatro lá. Então, a escola ela consome muito meu tempo, ela consome muito a minha agenda, né? Então, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, eu estou disponível para a escola. E aí eu tenho que ajeitar todo o restante no período ou noturno ou no final de semana e feriado, né? E eu também, por conta da pandemia, né? Eu estava fazendo alguns vídeos, rolou de eu abrir uma produtora de audiovisual. Então eu tenho trabalhado muito com fotografia e vídeo. Então esse tempo que eu tô tendo é só para isso. Então o restante, assim, a dança, o teatro, o canto, tem sido realmente nas horas muito, muito vagas. Muito assim, que aparece na semana que eu consigo conciliar alguma coisa. Mas tô bem focado nisso, assim. Ficou bem evidente que você ama bastante a arte. E da onde surgiu esse amor todo pela arte? Cara, eu vou tentar ser breve, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, mas tudo começou há mais ou menos 12 anos atrás, quando eu estava na oitava série, 9º ano, né? E os meus amigos e as minhas amigas, elas decidiram que a gente poderia, assim, né? Sugeriu que a gente poderia passar mais tempo juntos, né? E aí rolou da ideia de fazer aulas de teatro. Né? Eu já estava já treinava capoeira, né, na Casa de Cultura, daqui de Rio Preto, que fica ali ao lado do Teatro Municipal. E eu estudei no Misiara, que é do lado, tipo no quarteirão do lado mesmo. Então, eu já treinava capoeira, a minha irmã, ela sempre fez balé clássico, a minha irmã também é bailarina, sempre via ela dançando, já convivia muito ali na Casa de Cultura, então eu via muitas pessoas indo, voltando, enfim, fazendo aula. Eu falei, já conheço o ambiente, mó legal, curto a galera, né? Passar mais tempo com eles vai ser legal, então vamos fazer. Eu fui a única pessoa que ficou no curso de verdade. Tipo assim, na primeira aula as pessoas já foram e já não voltaram mais. E, enfim, aí eu comecei a fazer aula de teatro, né? Me mantive lá, curti muito. E aí uma das alunas do curso de capoeira ficou sabendo que ia ter uma audição para um novo grupo de teatro musical em Rio Preto, né? Isso já tinha se passado alguns anos, né? Eu já estava estudando teatro já há um tempo. E aí ela falou, nossa, JP, que meu apelido na capoeira é JP, né? Não tem disso, na capoeira a gente tem um apelido, o meu é muito original, meu nome é João Pedro, me colocaram como JP, olha só. E aí ela falou, JP, por que você não, né? Você já faz teatro, você mexe seu corpo mó bem e tal, super talentoso, fala bem, por que você não vai e tenta fazer parte desse grupo? Falei, cara, mas será? Eu nem sabia que era musical. Imaginei que tinha que cantar. Eu nunca tinha feito aula de canto na minha vida, não cantava, só na capoeira. Cantava mal pra caramba ainda. E aí eu falei, vou lá. Fiz a audição, passei. E aí a gente começou a estudar, né? A gente ficou estudando um espetáculo chamado Cats, que é um espetáculo da Broadway. A gente fez uma adaptação, é um musical que tem muita dança, muito canto. Virou até um filme depois, né? Virou, e a gente não precisa falar sobre isso, porque o filme é uma vergonha. Aquele filme é ruim. O filme é muito ruim, e olha que eu sou, sei lá, eu sou um dos maiores fãs de Cats do mundo, e é uma vergonha, a gente não precisa falar sobre isso. E aí, o que rolou? Eu comecei a estudar dança, eu comecei a estudar canto,
eu sempre tive muita facilidade em mexer o meu corpo e me expressar. E a gente tinha muita aula de teatro físico na companhia para poder trazer o corpo do gato, né? Para quem não conhece, Cats é um musical que conta a história de um grupo de gatos que fazem números cantando e dançando para o líder deles, né? No filme eles colocaram como uma gata fêmea, escolher qual deles vai morrer. É bem trágico, mas vai morrer e vai renascer numa nova vida Jellicle, que são os Jellicle Cats, né? Que são a tribo dos gatos, né? E aí tem o lance do gato ter 7 vidas e tal, e tudo mais. E então a gente tinha que fazer um trabalho corporal muito grande, porque não são atores interpretando gatos em cena, são gatos. Se a gente parar, é um espetáculo que ninguém sai de cena em momento algum. São 3 horas de espetáculo, no qual você está o tempo todo em cena. Então, enquanto está rolando o número no meio do palco, tem gente pulando e rodando, tem um gato lambendo e tomando banho no cantinho lá no fundo do palco. Porque é o que um gato faz. Ou brincando com o cenário, que o espetáculo se passa num beco, então tem muito lixo, enfim. E eu sempre tive muita facilidade de mexer o meu corpo. E aí, a partir disso, a gente passou o espetáculo, eu fui começar a estudar balé clássico, né? E comecei a estudar canto também, no qual eu sempre fui uma grande negação. Então, galera, se você aí acha que você não canta, eu estou aqui de exemplo, você canta, cara, é possível. E aí passei por diversos professores, né? Comecei a estudar a maquiagem por conta do espetáculo, que a gente tinha que fazer uma maquiagem de gato. E aí eu fui estudando circo, fui estudando teatro, fui estudando, aprimorando o teatro. Uma coisa foi levando a outra e sempre foi muito fluido. Eu nunca tive que virar e falar assim, nossa, queria tanto aprender um negócio. Não, sempre o trabalho ele me proporcionou oportunidades de falar assim, precisa fazer isso agora. E aí tem que correr atrás. Foi uma paixão à primeira vista, né? Com a arte. Sim. E acabou envolvendo tudo. Tudo, assim. E, enfim, essa companhia de teatro musical, hoje chamado de Grupo Ligia e Dark, não sei se vocês conhecem, que a Ligia, ela tem uma escola de artes lá no Iguatemi, enfim. Eu sei. E eu estou lá desde o primeiro elenco, já faz bastante tempo. Legal. Sim, muito legal. E a maquiagem, quando você começa a fazer as maquiagens dos personagens, que eu vi que você fez a do Pinóquio, que até ganhou um prêmio, ficou muito boa. Sim, a maquiagem do Pinóquio foi meu primeiro concurso, que foi um concurso de maquiagem que a gente teve aqui em Rio Preto, né? Foi no começo da pandemia e foi uma iniciativa muito legal da Gaia do Brasil, que é uma drag queen que a gente tem aqui em Rio Preto, que ela tem uma representatividade na cultura LGBT na comunidade muito grande. E ela trouxe essa iniciativa para os artistas poderem se expressar no começo da pandemia, né? E aí eu decidi entrar e eu fiz a maquiagem do Pinóquio, foi muito legal porque eu fiz uma prótese com o nariz que ele cresce de verdade. Foi muito bacana, boa, eu vi no Instagram. Foi muito legal. E aí a partir disso eu senti que na pandemia a minha técnica de maquiagem mudou muito. Assim, teve uma evolução muito grande. Porque eu nunca tinha feito aula de maquiagem, né? Eu sempre fiz por conta própria, sempre olhando tutorial na internet, bem autodidata mesmo. E aí na pandemia apareceram cursos mais baratos, né? Sim. Mais acessíveis. E um deles foi com o Alisson Rodrigues, que é um dos maiores maquiadores que tem no Brasil. Inclusive, ele está responsável por fazer a caracterização no Show dos Famosos, que tem agora no Domingão do Hulk, né? Então, ele que caracterizou a Glória Groove de Fergie, o Justin Bieber, enfim, ele faz a caracterização de todos eles. E aí, a maquiagem deu um boom na pandemia, assim. Sim. Que legal. E, assim, nosso tema do eixo é preconceito, né? E trazer você aqui, a professora Kênia, indicou tudo pra gente poder trazer essa temática, né? Aqui na escola, da arte com preconceito, você também falou da comunidade LGBTQIA+, que é muito importante falar e a gente queria ouvir um porque pouquinho. a arte em si tem muito preconceito nela, né? As pessoas vê alguma coisa, tipo, um homem fazendo balé. Tipo, nossa, balé não é coisa de homem, de fazer, é coisa de menina, é um estereótipo bem... Eu vou fazer uma faculdade de música, sabe? Já é uma coisa
Já tem um certo pensamento, né, eu acho que meio que geral, e isso inclui a mentalidade dos próprios artistas, que é arte não dá dinheiro, né? Muitas vezes, assim, eu fazendo aula de teatro, eu ouvia professor virando e falando assim, ai gente, olha, porque teatro é olha, é vocação, porque você tem que estar ali mesmo só porque realmente não der pra fazer outra coisa. Porque se você puder fazer outra coisa, vai fazer outra coisa, sabe? Não dá dinheiro, e é muito sofrimento, e tarará, tarará. Cara, se fosse realmente assim, a gente não via outras pessoas ganhando dinheiro com isso. Sim. Né? Se o fato é consumado e é desse jeito, vale para todos. E a gente vê que não é assim, né? Então eu acho que só esse argumento ele já quebra a grande maioria dos preconceitos que se tem referente a qualquer assunto, né? Vale para todo mundo? Vale para todas as situações? Não vale? Então repense, né? E então esse é um dos preconceitos que se tem muito, né? Sei lá, você é artista, nossa, você faz maquiagem tão legal, mas você trabalha com o quê? Você dança. Inclusive, eu fui abrir uma MEI agora no nome da minha mãe para minha produtora, porque como eu sou registrado não posso ter MEI no meu nome, e eu fui colocar as características, né? E aí eu lembrei de uma situação que eu experienciei quando eu estava numa companhia profissional, que eu também precisava ter MEI, né, uma companhia de dança, a Virtual Companhia de Dança, que é daqui de Rio Preto, que a gente ia fazer uma turnê na França e tal, e aí eu precisava emitir nota, né, porque era por patrocínio da Petrobras e tudo mais. E aí dentro da MEI, né, eles não têm a categoria bailarino ou dançarino ou qualquer outra coisa. Na verdade tinha na época, né, porque houve um rebuliço em cima disso, e aí depois, recentemente, tiraram e descategorizaram isso como uma profissão, né? Então, aí a gente já começa a entender como que é a mentalidade do brasileiro, né? Por que tem essa ideia de que, putz, mas você faz o quê? Né? Não é Poxa, cara. nem valorizada nem para os próprios artistas, você consegue dizer. Também. Eu acho que é uma mentalidade coletiva. É bem cultural, né? É muito cultural. Total. Como é que eu te explico isso? Você acha que toda essa vida de artista, de maquiador e toda essa aglomeração da arte, você acha que em algum momento o preconceito te jogou pra trás ou te atrapalhou nessa sua carreira até agora? Tipo, onde o preconceito mostrando-se mais uma vez um problema na nossa sociedade e atrapalhando você na sua carreira? Cara, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, né? Pra começar pela minha cor e pela minha classe social. Não que eu tenha muito dinheiro, não tenho longe disso, mas eu tenho privilégios que infelizmente outras pessoas não têm, né? Eu já vi pessoas perdendo papel e perdendo possibilidades de trabalho por conta ou da cor ou do perfil físico, que é uma grande discussão, porque como a gente trabalha com o corpo, né? Tem uma questão, e eu trabalho com teatro musical, né? Então, no teatro musical a gente tem uma questão de físico, que este é o perfil da personagem. Quem se encaixa? Se você se encaixa, você faz. Não adianta se você tem, né, você tem toda a possibilidade de fazer. Se o seu corpo não está apto para este perfil, não faz. Né? E isso não só em musical, tá, gente? É só um exemplo. Enfim, em números, E então eu já vi muita gente assim tendo uma certa dificuldade nesse quesito, né? Mas eu, assim, nessa parte artística eu nunca tive problemas. Eu já sofri preconceito por conta da minha orientação sexual, principalmente na infância, enfim. Mas eu nunca chegou a eu perder um job, perder um trabalho por conta disso, né? E eu acho que, sei lá, talvez por conta desses privilégios mesmo que eu tenho. E igual na hora que a gente estava conversando fora, estava gravando, você comentou o homem não pode fazer balé. Tipo, que as crianças falavam e tal. Ai, cara. Aí, o que você acha que a visão da cultura do nosso país tem que mudar
pra isso ser, tipo, quebrar esse estereótipo de... Eu acho que já tá começando, né? É. Eu vejo de uns anos pra cá. Ó, eu bem acho que assim, discutido. só pra contextualizar a galera, né? Eu tava dando aula de balé clássico pra Baby Class, que são alunas de 3 anos de idade. E muitas vezes essas alunas traziam priminhos, irmãos, e eu chamava pra fazer aula. Aí uma amiguinha virava e falava: ah, mas balé é de menina, ele não pode fazer aula. Aí eu olhava pra cara dela, entrava dentro da sala e falava: meu bem, se balé é de menina, quando o professor vai dar aula pra vocês, eu viro menina? Não, né, professor? Você faz isso todo dia. Então, balé não é de menina. E tem até um contexto histórico que é: o balé clássico ele foi feito para um príncipe. Então, o balé clássico, se a gente fosse parar para ver, é para um menino, não é para meninas. Sim. Né? Inclusive maquiagens também, enfim. Mas, né, uma questão que já estava ali dentro do sistema de pensamento delas, né? Por conta da sociedade, por conta da família, por conta do que ela estava ali só copiando e reproduzindo, né? O ser humano ele aprende assim, a partir de cópia, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. E eu acho que também, assim, o que daria para fazer? A única coisa que realmente dá para fazer é mudar a mentalidade. Sim. Enquanto a gente não mudar a mentalidade, enquanto a gente não mudar a estrutura desse pensamento, sempre vai continuar dessa forma, né? Eu fiquei até olhando para isso um pouco vindo para cá. Tive tempo, né, que é longe até chegar aqui. e eu, né, a Kênia já tinha falado mais ou menos sobre o que a gente poderia falar. E aí ela perguntou se tinha algum problema sobre da gente falar sobre homossexualidade, enfim, sobre orientação sexual e sobre homofobia. E imagina. E aí eu fiquei olhando assim, tipo, cara, o que é homofobia, né? O que é isso? E aí eu fui para a etimologia do negócio, né, que fobia é medo, então fobia de qualquer pessoa LGBTQIA+, né? Então um medo disso. E aí quando a gente fala isso, a gente não leva em consideração o que é o medo, né? Porque a gente vê medo de aranha, a gente vê medo de barata, né? Aracnofobia. Eu tenho uma amiga que eu não posso mandar aquela formiguinha zoiudinha, bonitinha que a gente vê no Instagram, que ela surta, né? Ela tem aracnofobia, a aranha, né? Bonitinha. Então, como que é isso na sociedade? Como que as pessoas se comportam com isso? E aí eu fui olhar para isso e eu vi que quando uma pessoa ela tem medo, não é que ela vai sair correndo. Quando uma pessoa ela tem medo, ela vai se defender. Sim. Mas a pessoa homofóbica, ela não está se defendendo. Ela está defendendo o sistema de pensamento dela, as crenças dela, a estrutura de pensamento dela. Quando uma pessoa ela é homofóbica, não é que ela, ai meu Deus, que medo de um gay, eu vou sair correndo, porque ele vai tornar todo mundo gay. Não. Mas assim, ela só tem medo do sistema dela ser atacado, das coisas mudarem de uma forma que ela não tenha mais o controle que hoje ela tem. Isso, perder o controle. Isso é homofobia. E aí você se defende. Putz, como que a gente se defende? Atacando. Essa é a defesa e ataque é a mesma coisa. As pessoas precisam entender isso, sabe? Então, a partir do momento que uma pessoa ela sente medo por conta do sistema, isso não é consciente. Não é consciente, né? Não fala, estou com medo. Não, ela só vê a necessidade de defender algo, porque aquilo não é certo para ela. E aí, a partir disso, né, pensando dessa forma, a gente tem que começar a olhar para essas pessoas com mais cuidado. É uma pessoa que está com medo. Como que a gente pode tirar o medo dessa pessoa? Né? Aí entra a questão de mudança de mentalidade que eu estava falando, qual seria a solução disso? Essa meio que quebrança de crenças, né? Isso, é sobre parar e olhar e tirar o julgamento e tirar o medo. Né? Eu acho que isso que é o principal. E sair desse pensamento de que só o seu sistema, só a sua crença é aquilo. Total. Que... E cara, assim, eu acho que é a primeira coisa que as pessoas precisavam parar e olhar. Porque se a gente não para e olha para o nosso sistema, as coisas vão continuar do mesmo jeito.
e eu tenho uma notícia para dar para as pessoas, que é: ninguém está feliz. Sim. As pessoas ainda não são plenamente felizes. As pessoas ainda acreditam que a tristeza é importante. Como que a gente vai ser plenamente feliz se a gente não parar e olhar para o sistema que a gente vive, que não é feliz? Sim. Se tudo der certo, você vai morrer no final, cara. A gente vive todos os dias pensando nisso, sabe? Então, como que a gente pode viver de um jeito no qual a gente não precisa de se preocupar com a morte, não ter medo da morte, sabe? Eu sei que pode ser um papo muito cabeça, muito doidão. Mas faz todo sentido, tem uma ligação muito forte. Exato, sabe? Bate muito nesse do pessoal achar que o destino final é só a morte e não pensar no caminho, né? Exatamente. E assim, eu acho que a arte, né, voltando ao assunto da arte, ela tem essa função no mundo, né? Eu curto muito Shakespeare, é um cara muito, muito legal. Se a gente começar a parar e estudar um pouco ele, né, todo mundo fala: Shakespeare é difícil, Shakespeare é difícil. Ele só é fora do sistema das pessoas. Em Romeu e Julieta, por exemplo, ele faz um movimento genial. Ele tem no elenco dele, naquela época, só para vocês ficarem mais contextualizados, o único lugar que as pessoas elas tinham espaços iguais era no teatro. Lá no teatro, você sentava do lado de um muito rico, de um muito pobre, da pessoa de mais alto calão e da pessoa de mais baixo calão da sociedade, né? Todos para fazerem a mesma coisa. Era um lugar de união muito forte. E ele tinha um elenco, né? Um casting, um grupo de personagem que representava cada um deles. Então ele tem os subordinados. Então, que tinha uma situação em cena, então quem se ligava nessa crença, nesse sistema de pensamento, ele pegava o gancho. Aí tinham os amigos do Romeu, o primo da Julieta, a dama, o Frei, o pai e a mãe de Romeu e Julieta, o Romeu e a Julieta, que era num lugar de inocência muito grande. Então, quando ele começa a peça, ele tem vários conflitos nisso, que ele vai fazendo um movimento em espiral, que ele vai pegando todo mundo em sensação na plateia. Até chegar num lugar onde que está a inocência da Julieta, que é onde ele realmente pega todas essas sensações da plateia e abençoa e simplesmente tira a culpa de tudo, né? Afinal, a inocência não é bobagem, é sem culpa. Sim. Né? E aí ele fazia isso de uma forma muito incrível, que a gente não para e pensa: putz, Romeu e Julieta é uma história de tragédia. Não, é uma história de amor incondicional, onde, independente do que as pessoas pensam, o amor prevalece. Independente do que as pessoas pensam mesmo, inclusive sobre corpo, né? A morte não foi um divisor, a partir de agora a gente morreu, então a gente não se ama mais. Eles continuaram se amando depois de mortos. Uma história bem complexa. E muito, e a gente não para olhar pra isso, né? Por exemplo, uma coisa legal que eu gostaria de falar, por exemplo, eu, particularmente, nunca fui a uma peça de teatro, tipo, vou final de semana no teatro com os meus amigos, com a minha família, pra ter essa experiência de, tipo, assistir uma peça e sentir aquela coisa que tá querendo transmitir pra plateia, sabe? Eu acho que isso seria muito importante. Eu realmente nunca tinha realmente parado pra pensar, sabe? Por que eu nunca fui? Porque aqui na cidade tem, né? Então... Sim. E é muito importante que as pessoas se estimulem nesse lugar, né? A primeira coisa que aconteceu a partir do momento que a gente teve a pandemia, fechou tudo, todo mundo ficou dentro de casa, foi lives. Sim. Porque as pessoas precisam desse refúgio. É um lugar onde elas vão sair das sensações basais que elas estão todo dia ali sentindo a mesma coisa sem perceber, sabe? Então a arte, ela tem essa função mesmo de fazer um movimento de espiral e tirar a pessoa da rotina dela e fazer com que ela sinta outras coisas, ou que ela realmente pare e olhe para o que ela sente, né? Então, por exemplo, sei lá, uma cena que uma mãe perde um filho num acidente de carro. Se a atriz ela estiver muito entregue, muito disposta,
ela vai estar ali se debulhando em lágrimas no palco e qualquer pessoa vai sentir esse mesmo nível de tristeza. Transmite a sensação, né? E assim, não é porque, estou ali, nossa, tadinha da mãe. Não, eu sinto essa tristeza, só que com outros motivos que eu dei. Sim. Sabe? Então, ou você para e olha para a sensação que você está sentindo, ou você para e sai de uma sensação que você está sentindo, né? Então, a arte, ela tem muito essa função de transformar. E, caras, é muito importante. Vão ao teatro, assistam filmes, sabe? Ouçam podcasts, se relacionem. A arte é relacionamento que transforma. E isso é muito importante que as pessoas tenham consciência. Aqui na escola de vocês têm uma estrutura muito legal. Sim. É a primeira vez que eu venho aqui e, caras, eu queria dar aula aqui, porque vocês têm muito recurso, sabe? Sim. Então, aproveitem desses recursos, sabe? Se expressem, falem o que vocês pensam, dialoguem, conversem, se relacionem. A arte, ela tem essa função. E eu tenho certeza que vocês vão mudar a vida de vocês. Bom, concluindo assim no final, porque nosso tempo é meio curto, o que você daria de dica para quem quer começar na arte? Tipo, eu quero fazer peças de teatro, fazer as maquiagens. Você acha que o pontapé inicial começa onde? Cara, só assim, né? Eu tenho costume de dizer uma coisa que qual é a primeira coisa que acontece quando você quer fazer algo? Escolha por isso. Faça com o recurso que você tiver. Né? E aí, a partir disso, você busca conhecimento, estude muito, é muito importante estudar. Muita gente pensa que, você é artístico, vou largar a escola, não vou fazer Amigos, faculdade. não! Mas é uma muito atuação, contrário, sim, muito Imagina! Assim, eu nunca, desculpa professores de matemática, mas eu nunca usei uma fórmula na minha vida. Porém, eu tenho que estudar muito. Vaga de artes cênicas na PUC é mais concorrida do que medicina, e a galera não sabe disso, sabe? Então, muito complexo a arte. Então, tipo assim, é muito mais concorrido. Eu falo pra minha amiga que, assim, que ela tem um processo criativo mais evoluído do que o meu. Eu falo pra ela que, tipo, pra mim essa é uma coisa muito, muito louca, porque às vezes eu me pego em aula de arte, tipo, pra eu iniciar um projeto, tipo, é algo muito mais difícil pra mim do que pra ela. E, tipo, isso não significa que ela, sabe, é mais do que eu, por exemplo, se eu sei mais matemática que ela, nada disso. É só questão de que a gente precisa de mais incentivo pra evoluir todo esse quesito artístico. Com que todo mundo certeza, tem. com certeza. E assim, eu acho que o principal todo mundo consegue fazer tudo. Eu mesmo como exemplo, eu não cantava. Assim, o ensaio do musical era o coro com o João, o coro sem o João pra ver se tá tudo certo, sabe? Tanto que a Kenny, ela fez um grandíssimo trabalho comigo e ela mudou a minha vida, porque a partir do momento que eu comecei a fazer aula com ela, eu vi a possibilidade de eu cantar algum dia. E hoje eu trabalho cantando, né? Então, assim, todo mundo consegue fazer qualquer coisa. E eu tenho também todos os dias os exemplos dos meus alunos, que são deficientes intelectuais, e fazem. Então, assim, se você quer, faça. Treine, que dá. Confia na Cal, dá pra fazer. Aquele famoso, eu tenho esse problema, mas, como você disse, as crianças especiais conseguem fazer, por que eu não conseguiria, por que outra pessoa não, cara, dá pra fazer, é só estudar, só treinar que dá pra fazer. Não é algo simples, né, como todo mundo acha que a arte é. A atuação é algo muito complexo, não é à toa que o cinema hoje em dia dá muito dinheiro. Sim. Porque é algo que é muito de milênios atrás, como Shakespeare, como você citou no meio do... Sim, todas as profissões são muito complexas, só que muitas são desvalorizadas, infelizmente. Mas a gente tá mudando isso aos pouquinhos. Isso. Bom, quer fechar já? Vamos fechar, tem o nosso horário, infelizmente. Mas eu tá ficaria gostoso. conversando por horas aqui. Sim. Foi uma ótima entrevista, o João. O João é uma pessoa incrível, a gente devia conversar mais, mas né, nosso tempo é muito curto. Mas eu acho que a gente dava pra gravar um segundo podcast, falando sobre muito mais coisa. Vamos gravar. Então eu vou deixar o Instagram dele aqui na tela em cima e o do jornal da escola pra vocês acompanhar.
E é isso, se você quiser falar mais alguma coisa, João. Eu queria agradecer muito o convite. A gente que agradece. Mesmo, ótimo. foi muito gostoso. Eu gosto muito de conversar com vocês, assim, de forma geral. Eu já conversei com galera de outros SESIs também. E eu acho que é sempre uma possibilidade da gente poder incentivar a arte, incentivar a cultura, incentivar o relacionamento, incentivar o carinho. Então, se aproveitem, se curtam, se joguem, se expressem, amem de verdade e façam com que vocês possam ser ouvidos. Vocês são uma geração que tem muito poder de fala e isso é muito importante. Então, usem a voz de vocês, estudem para isso e se expressem. Façam isso, por favor. Então é isso, gente. Um tchau pra todo mundo. Tchau. Muito obrigada.